verso de 1 até o verso 3, diz assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei ao meu lamento. Verso 2. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Verso 3. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Amém? Feche seus olhos, cubra sua cabeça se você pode, se você quer. Pai, aqui estamos diante da Tua presença. Engrandecemos ao Teu nome, Senhor, por podermos falar da Tua palavra, por podermos compartilhar a Sua palavra com a liberdade que nós temos, ó Deus, do nosso país, através da rede social. Que em nome de Jesus possamos receber de Ti, não simplesmente aquilo que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir de Ti. Por isso, Senhor, prepara o nosso coração. Queremos acalmar, ó Deus, o nosso coração de toda a correria do dia a dia, de tudo aquilo, ó Deus, que muitas das vezes tirou, nos irritou, ou quis tirar a nossa paz. Nós queremos agora, em nome de Jesus, decretar que o nosso coração estará, ó Deus, disponível, sensível à voz do Teu Espírito Santo. Por isso, nos assentamos aos Teus pés e pedimos a Ti, Senhor, para que Tu fales ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Bem-vindo também para você estar conosco online, tem uma série de pessoas aqui, Deus os abençoe também. Nós acabamos de ler o texto de Abacuque, capítulo 2, verso de 1 a 3. Hoje o nosso tema principal chama-se o nome de Jesus. Não há como vivermos uma plenitude de vida se você não entender a importância, o significado, sem você entender o peso que esse nome de Jesus tem no mundo espiritual. Então, precisamos partir daí, dessa interpretação e desse entendimento, que o nome de Jesus tem todo poder. Fala comigo, tem todo poder. Agora fala com força, tem todo poder. O nome de Jesus tem todo poder. E eu quero passar por esse capítulo, passar por esse texto de Abacuque, capítulo 2, aonde um profeta, aonde ele registrou, no seu livro, na sua grande parte, algumas queixas, alguns lamentos, como nós vimos, praticamente lá no versículo 1, ficarei no meu posto. Ou seja, o que ele fala aqui? Eu manterei a minha posição. Está aqui escrito: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Abacuque não era daqueles que fugiam da batalha, que fugia da guerra. O que ele quer dizer nesse capítulo 2, nesse verso 1, é de que ele não vai abandonar a sua posição. Ele não vai deixar de ser aquela pessoa que estará vigilante, que estará ali pronta para a batalha. E ele diz aqui: eu vou ficar na minha posição de sentinela, eu vou ficar na minha posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá em resposta ao meu lamento. E é interessante, contextualizando para que você compreenda, esse profeta, em grandes partes a queixa dele, ele viveu aproximadamente aí 7 séculos antes de Cristo, numa época em que os babilônios estavam se tornando o império mais poderoso da sua época, aonde o reino de Judá, aonde Israel, dividido em 12 tribos, aonde as 10 tribos do norte já tinham sido levado escravo, e agora restava Judá, e ali estava as 2 tribos que tinham sobrado, sendo também levados cativos. Abacuque, ele foi contemporâneo de Daniel.
Só que ali em Jerusalém, ao olhar, ao ver o povo sendo levado escravo, existia uma grande interrogação na sua mente, no seu coração. Deus, por que tu nos permite passar por isso? Diz ali o verso 2. O verso 1 ele afirma, olha, Deus, eu vou ficar na minha posição aqui de profeta, eu vou ficar aqui nesse lugar de vigilante, em vigilância, atento à minha posição de sentinela sobre esse muro, até que tu me respondas, até que tu respondas o meu lamento. Ou seja, eu vou estar aqui, se fosse contextualizar de hoje, eu vou estar aqui orando, eu vou estar aqui toda terça-feira, mas já passou 7 terça-feira e Deus não respondeu, eu vou continuar aqui, orando, intercedendo, clamando, buscando, porque Deus tem uma resposta para mim e para você, amém? Mas observa só no verso 2, corrigindo, verso 3, pois a visão, o que Deus estava mostrando para ele, como está no texto, pois a visão aguarda um tempo designado. O que ele quer dizer aqui? Olha, Deus falando, né? Se revelando ao profeta, dizendo para ele, olha, o juízo vai vir sobre o povo. Uma correção vai vir sobre o povo. Uma solução vai vir sobre Israel, já falando como um todo. Na hora certa. Abacuque, ele está apontando, ou melhor, corrigindo, Deus está apontando para Abacuque que no tempo certo a solução vai vir. Só que como certamente, né, muitos de nós, assim como, né, foi Abacuque, nós temos pressa. Nós queremos que a coisa aconteça rápido. Ninguém gosta de ver injustiça, ainda mais quando a injustiça é feita com você. E aí o que ele faz aqui? Ele indaga a Deus e fala, Senhor, responde o meu lamento, eu estou aqui orando, estou aqui na minha posição, estou aqui diante do muro de sentinela, atento, responde o meu lamento. Deus fala com ele e diz para ele assim, em outras palavras, no tempo certo. Repete comigo, fala assim, no tempo certo. Fala de novo, no tempo certo. Foi isso que Deus falou para ele. Abacuque não entende como pode haver tanta maldade e injustiça em seu país. Ele também não entende porque Deus tolera os babilônios, um povo mau e cruel que ameaça conquistar a terra dos outros. Será que Deus não se importa com isso? Era o que se passava no coração dele. Então existia no coração desse profeta um grande clamor. Assim como existe em muitos corações, hoje, desses que estão aqui, desses que estão nos assistindo, um grito, pedindo a Deus, Senhor, traz a sua justiça. Senhor, traz essa cura. Senhor, abre essa porta. Senhor, resolve isso na minha vida. Senhor, traz a cura. Senhor, traz a libertação. Há um grito dentro de cada um de nós. Mas repete de novo, existe um tempo para que tudo aconteça. No capítulo 1 de Abacuque, ainda contextualizando, ele fica sabendo que o reino de Judá vai ser conquistado pela Babilônia. Deus já tinha falado isso. Em aflição, ele pergunta, Senhor, por que tu vai permitir isso? Que um exército, né, totalmente fora dos teus propósitos, venha e leve todos nós como escravos. No capítulo 2 você vai ver o Senhor lembrando a Abacuque que os seus planos ainda não estão terminados. Na visão de Abacuque era, acabou. O reino do norte já tinha sido levado escravo. Agora, Judá vai ser levada escrava. Acabou o propósito de Deus. Vamos ser todos levados como escravos. E cadê a promessa, Senhor, da terra prometida? Cadê a promessa, Senhor? O Senhor vai deixar que esse povo, esses babilônicos, que é um povo totalmente, né, idólatra, etc, 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 venha aí, invada Israel. O Senhor não vai fazer nada. O Senhor lembra a Abacuque que os planos deles não estão terminados. Tudo vai se cumprir.
Aprenda isso na sua vida. Há um plano de Deus para se cumprir sobre a sua vida. Posso ouvir um amém? Saiba esperar. Não terminou. Você que está aí, que está em casa, talvez desempregado, talvez encostado aí, talvez, né, de alguma forma, talvez você esteja aí a pensar assim, não tem mais jeito para a minha vida, eu estou aqui desempregado, eu estou aqui sozinho nesse quarto escuro, olhando esse celular, eu estou sozinho aqui, minha família me deixou. Deus fala para você, os planos de Deus sobre a sua vida não terminou. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu do povo de Israel. Capítulo 3, ele oferece, né, depois você lê em casa com calma. Capítulo 3, ele oferece uma oração, um salmo poético de louvor à majestade de Deus. O profeta entendeu que tudo aquilo que estava acontecendo fazia parte de um plano muito maior. Mas o seu coração, você vai ver, se você ler o capítulo 1, você vai ver que ele está ali agoniado, aflito, igual a gente, né? Capítulo 2, Deus fala com ele e Deus lembra, não, Abacuque, olha, não é bem assim, não terminou, olha, eu tenho um plano, eu tenho um propósito, eu tenho algo a ser cumprido ainda sobre esse povo, eu não os abandonei. Pelo contrário, né? Foram eles que abandonaram o Senhor. Aí no capítulo 3, ele entende isso. E ele entoa uma das orações e um dos salmos poéticos, né, mais lindos sobre a majestade e sobre a grandeza de Deus. Depois você lê lá, não dá tempo de a gente ler aqui. Aprenda isso, em qualquer batalha que o ser humano venha passar, sempre haverão dois tipos de pessoas. Eu não sei em qual dessas duas pessoas você vai se enquadrar hoje, né? A palavra de Deus, ela tem um efeito de, né, consolar, exortar e edificar. Eu não sei como é que está o seu coração, então você deixa o Espírito Santo falar com você e você vai ser exortado ou consolado ou edificado. É isso que a palavra tem. Mas observa, em toda batalha o ser humano, nós podemos nos comportar como um desses dois tipos de pessoa. O primeiro deles, aqueles que acham que não precisam de Deus. Aqueles que se definem. Se você for ler o contexto histórico, não dá para falar muito aqui, mas se for ler o contexto histórico do povo que estava sendo invadido, do povo de Judá, chegou um momento em que aquela nação, aquelas duas tribos ali, não davam mais a Deus a glória que lhe era devida. Começaram a fazer do jeito que eles queriam. Começaram a fazer da forma que eles entendiam que era certo. O povo do norte já tinha errado nisso, já tinha sido levado como escravo. Agora o povo do sul estava indo pelo mesmo erro, pelo mesmo caminho. E agora a gente começa a entender por que Deus permitiu que o povo fosse levado como escravo. Por que Deus permite que muitas das vezes nós, né, seres humanos que estamos aqui na igreja, ou você que está nos assistindo em casa, por que Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida? Eu não sei se você tem algumas interrogações, né? Você fica pensando, por que Deus? Esse foi o maior problema do povo da época de Abacuque. Eles chegaram em um nível, né, onde eles se tornaram autossuficientes. E é interessante que o que caracteriza a pessoa que é autossuficiente, presta bem atenção nisso se você está me ouvindo, o que caracteriza uma pessoa que é autossuficiente, ela não ora mais, ela não louva mais a Deus, ela não jejua mais, ela não lê mais a Bíblia. Em outras palavras,
ela vai se tornando cada vez mais autossuficiente, ou seja, eu não dependo mais de Deus. Eu faço do jeito que eu quero. Se Deus mandou ir por ali, eu não vou por ali porque eu não quero. Se Deus levantou um profeta, e Deus levantou vários profetas, né? Para falar com o povo de Israel, antes deles serem levados como escravos, para alertá-los. Jeremias, coitado, foi um lá que ralou pra caramba, para explicar para o povo. Esse Abacuque foi outro, entre outros profetas, de dizer, olha, não façam isso, não vão por aqui, não façam desse jeito. Deus está falando, Deus está repreendendo, Deus está mandando um profeta, Deus está orientando e tal, mas o povo fazia o que eles queriam. A característica básica da pessoa que não precisa de Deus, a definição é autossuficiência. Pessoas autossuficientes, elas têm uma ilusão de que têm o controle de tudo. Essa é a verdade. Lembra da história de Saul? Você que gosta de Bíblia, lembra de Saul? Né? Chegou uma hora em que era para esperar o profeta para vir oferecer o holocausto. O que ele fez? Não preciso do profeta não, vou fazer do meu jeito. Né? Não, o povo está pedindo, eu vou fazer do meu jeito aqui. E fez, e quando o profeta chegou, né, ainda veio com a desculpa de ouro, né, de dizer, não, mas é porque o povo estava reclamando muito, né, e o Senhor estava demorando para chegar, eu fui e fiz o... Mas a ordem qual era? Prepara tudo e deixa que o profeta vai vir fazer o sacrifício. A autossuficiência dele, né, de Saul, dentro desse exemplo, tornou ele uma pessoa que achava que controlava tudo. O povo de Israel, o povo de Judá, achava que controlava tudo. E aí cada vez mais foi se afastando dos propósitos de Deus. Cada vez mais foi ficando longe dos princípios de Deus. É exatamente assim que acontece com aquela pessoa que acha que sabe tudo. Que acha que resolve tudo. Ela se torna totalmente, né, independente dos propósitos de Deus para a sua vida. E ela acaba, repara bem, as características básicas dela é essa: não lê a Bíblia, não ora, não jejua, né, e etc. Todos os princípios básicos cristãos, né, para ela a ceia não importa mais, né, e etc. Fala assim, eu não vou ser isso. A autossuficiência se torna uma prisão. Entendeu bem isso? A autossuficiência te faz ser um prisioneiro. A autossuficiência do povo de Israel fez eles virarem o quê? Escravos. Por acharem que não precisavam mais de Deus, viraram o quê? Escravos. Foram levados para a Babilônia. Entendeu bem isso? Aí, depois que o leite derramou, né? Ó Deus, nos livra desse povo. Aí, há um exemplo, né, de próprio Abacuque, né? Senhor, como pode? O Senhor vai deixar, olha o que está acontecendo com o povo, isso não pode, o Senhor não tem, né? O Senhor não ama mais esse povo. Não era porque Deus não amava, é porque o povo se tornou o quê? Autossuficiente. Cuidado com isso, cuidado. Há uma recomendação para os autossuficientes, lá em Apocalipse 3,18, que diz assim, dou-lhe este conselho, né? É um recado para a igreja de Laodiceia, né? Dou-lhes este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará próspero. Compre roupas brancas, e vista-se para cobrir a sua vergonha. E compre colírio para ungir os seus olhos, para que você enxergue. Porque o autossuficiente, ele se torna cego. É ou não é? Você que gosta da Bíblia, pode falar aqui. Ou pode botar aqui, bota aqui para mim aqui, ó. Me diz aí, uma pessoa da Bíblia que é autossuficiente, que foi autossuficiente, que achou que ele era o cara, e quando
ele chegou a esse status, ele foi capturado, levado como escravo, lembra, o autossuficiente vira escravo? Foi levado como escravo e teve seus olhos furados. Sansão. Não é? Chegou a um ponto que ele achava que ele podia tudo. Ele achava que a ordem era: não mexe no defunto. Não é isso? Ele foi lá no leão, pegou mel. Ele tinha matado o leão antes, né? Depois, quando ele voltou, ele foi lá, pegou o mel, tocou no defunto. Ele era consagrado, não podia. Ainda pegou o mel, ainda levou para os seus pais. Né? E nem falou nada. Já quebrou ali uma lei do nazireado. Daqui a pouco, o que ele faz? Era para casar com mulheres que fossem da sua tribo. Ele vai lá longe, numa tribo que não tem nada a ver com a tribo dele, escolhe uma mulher, faz os pais dele lá buscar aquela mulher. Se envolveu com prostituição. O final dele você já sabe. Ah, não preciso cumprir essa lei, não. Que negócio de nazireado, não preciso. A última coisa foi ter o seu cabelo raspado. Isso aí foi a quebra final. Antes disso, ele já estava desviado. Não, porque quando cortou, ele perdeu a força. Não, ele já vinha perdendo a força. O coração dele já estava escravizado por aquilo que não era de Deus. Então, cuidado, muito cuidado, vou repetir, muito cuidado com a autossuficiência. Esse texto é extraordinário de Apocalipse, que ele fala assim, né? Compre colírio para ungir os seus olhos, para que você enxergue. Que o Espírito Santo coloque colírios nos nossos olhos, amém? Para que a gente enxergue, para que a gente veja que nós não somos autossuficientes, nós dependemos de Deus. Segundo tipo de pessoas, falei 2 tipos, né? Segundo tipo de pessoas, não sei onde está enquadrado, né? Cada um aí se enquadra aí. Aqueles que vivem pela fé. Ah, pois pastor, esse aí é eu. Esse aí, né? Talvez você falaria assim, né? Ah, esse aí é eu. Esse cara aí, ó. Né? Existem aqueles que acham que não precisam de Deus, são os autossuficientes. E existem esses, né? Esse carioca embola os S todinho, né? Aquele que vive pela fé. Será que você está aí nisso? Vamos lá? Em Atos 3, de 1 a 8, fala assim, Atos 3, de 1 a 8, diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias. Repete comigo, todos os dias. Não, com força, todos os dias. Todos os dias esse homem, que a Bíblia não cita o nome, está aqui, apenas que ele era aleijado de nascença. Ele era colocado numa porta, conforme diz o texto, chamado Porta Formosa. Observe, esse texto está escrito em Atos, capítulo 3, versos de 1 a 8. E aí, para encurtar, Pedro e João vão para o templo para adoração. Ele passa por esse homem que era colocado ali, de quanto tempo? Eles acabaram de repetir. Todos os dias. Ele não podia andar, todo dia. Chegava alguém carregando ele e colocava ele na porta do templo. Todo dia chegava lá e colocava ele na porta do templo. E o que ele fazia? Pedia esmola. Era sua fonte. Ele não podia trabalhar. Era onde ele tirava, provavelmente, o sustento para ele, talvez para sua família, não sei. A Bíblia não fala isso. Pedro e João passa por ele e olha para eles assim, ó, e olha para ele assim e fala assim. Ele estende a mão pedindo alguma coisa, né? Para Pedro e João, dá o dinheiro aí e tal, alguma coisa assim. Né? Estou contextualizando com minhas palavras. Pedro e João vira para ele e fala assim, olha, lá no versículo 6. Pedro e João olha bem para ele e disse, olhe para nós.
muito mais profundo do que dizer assim, o que eles têm de diferente para olhar para eles? O que você acha? Para pensar, o que eles tinham de diferente para que aquele rapaz, ou aquele homem, aquele moço, não sei, olhasse para eles. Imagina, você na posição daquele homem, né? Só imagine, olhando assim, falando assim, o que eles têm de diferente de todo mundo? Se veste igual a todo mundo, anda igual a todo mundo, né? É judeu ali igual a todo mundo, tipo assim, não tem nada diferente. Mas ele fala assim, ó, olhe para nós. Isso é muito profundo. Ele está dizendo aqui em outras palavras, tira os olhos, vou repetir, tira os olhos da sua dificuldade. Tira os olhos da sua crise, tira os olhos das suas limitações, tira os olhos daquilo que te afasta de Deus, tira os olhos das suas pernas que você não consegue andar, tira os olhos da sua dificuldade, tira os olhos da sua falta de emprego, tira os olhos da sua autossuficiência. E o texto é interessante, seguindo aqui, o homem olhou para eles com atenção, esperando receber o quê? Tipo assim, pô, vai vir um dinheirão aí, né? Hã? Pô, vai vir um de caramba. Os caras mandaram olhar, ninguém nunca falou assim pra gente. Pô, vai dar uma nota inteira aí de 200. Né? Eles, ó o olhinho dele assim, ó. Tá aqui, né? Tá assim na Bíblia? Eu tô errado. O homem olhou para eles com atenção. Como é que olha para alguém com atenção? Vai vir um dinheiro grande aí. O que eles fazem? Disse Pedro, não tenho prata e não tenho ouro. Né? Se fosse eu e você, eu falava assim, ó, pô, velho, se não tem nada, mete o pé aí, pô, segue o teu caminho. Mas não deixa, né? Mas disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome... Faz o quê? Em nome de Jesus. Aí diz o texto. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Ele era aleijado de nascença. Né? E a gente sabe que pessoas que passam por isso têm as musculaturas todas atrofiadas, têm a estrutura óssea toda, né, ali desconforme, porque nunca ficou em pé. E começa a ter musculatura, começa a enrijecer, os nervos vão, né, enrijecendo, a circulação vai passando, né, os ossos ali vão se encaixando, ele vai ficando em pé, e diz o texto, ele não ficou só em pé, disse assim, ó, e de um salto pôs-se em pé, e começou a andar. Não foi assim, ó, né, tipo assim, igual de manhã quando você acorda cheio de, ai dói aqui, dói aqui, dói aqui. Você levanta e o cara estava lá, de repente ele... Tá aqui? Eu estou errado. De um salto pôs-se em pé e começou a andar. Aí, olha o texto. Depois, entrou com eles no pátio, andando, saltando. Não dá para fazer aqui, senão o troço aqui, acho que afunda, não sei. Mas ele entra no pátio, o pátio que dá acesso pela Porta Formosa, uma das principais portas do templo. Ele entra saltando e pulando de alegria. Galera, olha só, para pensar numa coisa. Quem estava ali olhando, vendo aquele cara pulando e saltando, estava dizendo assim, ó, eu conheço esse cara, toda vez eu dou esmola para ele quando eu passo ali. Eu já separo o dia das... Né, eu tô né, contextualizando para mim aqui. Eu fico imaginando, todo mundo que estava próximo assim, hã? Esse aí não é o cara, esse aí não é aleijado? O cara aleijado não podia entrar no templo. A pessoa com deficiência física não podia entrar no templo. Quem fez isso foi um homem com a mão mirrada, escondida de Jesus. Quando chegou lá dentro, ele falou assim, ó, vira sua mão. Quando o cara botou a mão, Jesus curou a mão dele, dentro do templo, lá atrás. Deixa eu te falar uma coisa, esse é o primeiro milagre realizado pelos discípulos depois de Jesus. Jesus ascendeu os céus, né? A gente conhece a história, né? Houve ali, os discípulos ficaram reunidos, veio batismo com o Espírito Santo, vem tudo que a gente conhece e tal, e aí chega agora os discípulos, Pedro e João vão para o templo, e esse é o primeiro momento em que eles fazem um milagre, praticamente fazem um milagre, que Jesus não está do lado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você acha que Jesus foi no templo?
Hum? Quantas vezes você acha que, né, a equipe de Jesus passou pela porta formosa? O texto diz que durante todos os dias da vida daquele homem, né, claro, depois de ter ficado adulto, acredito, ele era colocado ali na porta do templo. Talvez você se perguntaria assim, ó, é mesmo, né? Por que Jesus não curou ele? Fala assim, repete comigo, existe um tempo para que tudo aconteça. Entendeu bem isso? O homem foi curado a gente pode declarar isso, né, dentro desse texto, que a plenitude de Deus veio sobre a vida daquele homem quando o nome de Jesus foi proclamado sobre a vida dele. Os discípulos falaram, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus. O que eles tinham? O que eles tinham? Um monte de notas de 200? Um ingresso para entrar no centro de recuperação? Né? 10 fichinhas para você fazer fisioterapia? É isso que eles tinham? Não. Sabe o que eles tinham? O poder do nome de Jesus. A plenitude veio sobre a vida daquele homem simplesmente pelo fato dele acreditar no nome de Jesus. Se você quer viver a sua vida na plenitude de Deus, entenda o poder do nome de Jesus sobre a sua vida. Tome posse disso. O templo tinha 12 portas e uma delas era chamada, né, Formosa. Interessante é que Jesus, né, como eu falei, muitas vezes passou por ali, mas não curou aquele homem. Olha esse versículo, vamos fechar com esse versículo, Atos 3,16. Vou pedir para projetar, por favor. Atos 3,16. Já está aqui. Vamos ler juntos aqui. Pela fé, aonde? Pela fé aonde? Fala com força. Não, responde com mais força, vamos lá. Não, nós está em jejum, né? Então não dá para falar com muita força, né? Tá bom, na força que você consegue. Fala aí. Pela fé, repete, pela fé, no nome de Jesus. Olha o restante do texto. O nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. O poder do nome de Jesus trouxe a plenitude na vida desse homem. Aqui está dizendo, plenitude na saúde perfeita. Mas você sabe que aquele homem voltou para casa. Você sabe que aquele homem foi restituído à sua família. Você sabe que aquele homem podia trabalhar agora. Alguém poderia dar um emprego para ele. Ele era uma pessoa normal. Em outras palavras, né, para o seu contexto, ele foi uma pessoa que recebeu a plenitude de Deus sobre a vida dele. Pela fé, no nome de Jesus. Para fechar, o que isso tem a ver com Abacuque? Você perguntou ele? O que isso tem a ver com Abacuque? Eu vou ter que ler para você. Abacuque 2,3, no texto, falou assim, ó, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Em outras palavras, a visão e a promessa que Deus estava falando, que iria se cumprir na vida daquele povo, era algo que ia demorar, mas não ia retardar. No tempo certo aconteceria. Para você entender bem, o que Deus estava falando para Abacuque aqui, era, olha, vai chegar um dia em que tudo vai ser restaurado. Vai chegar um dia que tudo, se você quiser, você pode falar bem. Vai chegar um dia que tudo na sua vida vai ser restaurado.
Vai chegar um dia que tudo na sua vida vai ser abençoado, que a sua bênção vai vir, que a cura vai vir, que a libertação vai vir, que o sobrenatural de Deus vai vir. Jesus nos prometeu isso. E aí, Abacuque, ele entra com a fala do capítulo 3, e ele, talvez com o coração um pouco assim, né? Nossa, Deus, eu não tinha noção de que existe um plano maior, de que o Senhor tem algo muito maior. Deus vai entrando no coração de Abacuque, e ele vai se envolvendo, e ele começa a falar, o capítulo 3, ele começa a engrandecer a Deus, ele começa a glorificar a majestade de Deus, e ele começa a dizer: Senhor, Tu és Deus do universo, Tu és o Criador de todas as coisas, quem sou eu, um mero mortal, para desafiar o Deus Todo-Poderoso? Quem sou eu? Em outras palavras, né, estou contextualizando, ele começa a engrandecer e de falar da majestade, da glória de Deus. Em outras palavras, ele entendeu que haveria um tempo em que o povo não seria mais escravo. Ele entendeu que haveria um tempo em que viria um Consolador, que tudo ia ser restabelecido, que tudo ia ser restaurado. Deus manda dizer para você: Deus vai restaurar tudo na sua vida. Deus vai estabelecer todas as conexões que foram perdidas. Deus vai ligar no seu coração o coração dele, e você vai receber essa glória, a majestade de Deus sobre a sua vida, que te traz ao encontro dele. Em outras palavras, esse homem que foi curado, muito mais do que ele sair dali alegre, pulando, né, saltitando dentro da igreja, tipo assim, entrei, nossa, quantas dezenas de anos eu estou aqui, né, e só vendo as pessoas entrando, e eu ouço uma música lá no fundo, eu ouço lá uma adoração, mas eu não posso ir lá, porque eu sou aleijado. Mas no coração daquele homem, ele não era autossuficiente, porque ele poderia muito bem ficar em casa, não poderia? Usando a sua desculpa: eu não posso andar. Mas o que faziam com ele? Todos os dias, ele era levado à porta do templo. Eu fico imaginando, né? Talvez as pessoas pensando: não, fulano, hoje não, me leva para o templo. Me leva. Se naquele dia que Pedro e João iriam passar, se eles tivessem resolvido não ir para o templo, não ir para a porta do templo, tinha perdido o seu milagre. Entendeu? Então, esse texto, esses dois textos, tem tudo a ver. Nesse fechamento agora você entende que a promessa que Deus deu de restauração sobre Judá era a demonstração que um dia tudo isso aí que está acontecendo, todo esse povo que está sendo que é escravo, lá na época de Abacuque, um dia eles vão ser libertos no tempo certo. E Jesus veio e trouxe libertação sobre Israel, mas muito mais da libertação que eles queriam, de justiça, né? Os discípulos falam: Senhor, o Senhor vai restaurar hoje a Israel? Jesus olha para ele e fala assim: vocês não estão entendendo? Não compete a você saber época e tempos, né? E no texto de João diz que vieram para os seus, mas os seus não o receberam. Em outras palavras, Jesus veio e libertou, né? Veio para morrer e nos libertar a toda a humanidade da escravidão que o diabo faz com muitas vidas. Então, muito mais do que o povo que estava sendo levado como escravo, Deus estava falando para Abacuque: olha, é o mundo todo. É só você não ser autossuficiente. É só você entregar sua vida para mim. Amém? Vamos ficar em pé. Quero te convidar a você fazer essa oração comigo, se você assim desejar. Se você entendeu isso, e muitas das vezes está vendo no seu coração, você se sinta assim: Senhor, eu sou esse tipo de pessoa aí. Eu preciso de Deus. Eu quero sim viver pela fé. Dia após dia, está ali te buscando. Assim como o Abacuque estava lá, diz o texto, de sentinela. Ele estava lá atento na sua posição. Assim estava aquele homem aleijado, dia após dia, incessantemente, buscando o milagre de Deus, até que um dia passou por ele 2 homens e deu para ele
o que eles tinham, o nome de Jesus. A plenitude de Deus vai chegar na sua casa. Posso ouvir um amém? A plenitude de Deus vai chegar nos seus negócios, vai chegar na sua saúde. Use o nome de Jesus. Repete comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço hoje que eu preciso deixar de ser autossuficiente. Entra na minha casa, na minha vida, na minha empresa, nos meus negócios, na minha saúde, na minha mente, no meu interior, e me faz entender que sem o poder, fale com força, que sem o poder do seu nome, eu não posso mudar nada na minha vida. Por isso, eu reconheço os meus pecados e te recebo como meu único e eterno Salvador. A partir de hoje, diga com força, a partir de hoje, vou aprender a esperar a hora certa do meu milagre, porque eu viverei a plenitude que tu tens para mim. Em nome de Jesus.